Carlo Jobelli nasceu em 1956, Verona, localizado na Itália, cidade localizada na Itália. Rovelli é um físico teórico que tem dedicado muita atenção e estudo, horas de estudo, na compreensão do tempo, da gravidade e suas consequências e relações entre um e o outro. Para Rovelli, devemos dar atenção a um tipo de gravidade que ele chama de gravidade quântica. Isso traz grandes influências em como conseguimos compreender a realidade. Rovelli foi autor de vários livros famosos, inclusive aqui no Brasil. A Ordem do Tempo, que foi escrito em 2017, um livro que eu já li. Não sabia que Carlo Jobelli era tão famoso quando li esse livro. Achei suas abordagens um tanto quanto interessantes. Ele faz algumas comparações, a seta do tempo com uma relação com a termodinâmica. É muito interessante essa abordagem dele. 7 breves lições de física, em 2014. E a realidade não é o que parece, um grande livro também famoso, também escrito em 2014. O período em que Carlo Jobelli nasceu, só para contextualizar, era um período muito dinâmico, muito conturbado no mundo, né? Foi uma década de guerras, de conquistas territoriais. Foi uma década também de descobertas, onde foi desenvolvida a primeira vacina da poliomielite. Foi também descoberta a estrutura do DNA e RNA. E na área médica também, um dado interessante que foi, nessa década, foi realizado o primeiro transplante de um ser humano para o outro com sucesso. Ou seja, o mundo ele era bem diferente disso que nós conhecemos hoje. Para contar um pouco mais da história dele, agora da própria vida dele, a adolescência e a juventude de Carlo Jobelli, ele se descreve, ele lembra de si próprio como uma pessoa que vivia muito insatisfeito com o mundo, Ele fala que ele não aceitava o mundo como ele realmente é. Ele fala que tinha uma certa dose aí de revolta natural da juventude, Ele conta que encontrou na segunda fase da adolescência, início da juventude, ele conta que ele encontrou na ciência uma possibilidade real de contribuir para a melhoria do mundo. Rovelli se envolveu também em grêmios estudantis, Ele estava escrevendo um livro, ele conta essa passagem que foi bem interessante. Ele estava escrevendo um livro com seus amigos sobre a Revolução Estudantil. E a polícia não gostou muito disso que ele estava escrevendo, Ele conta que isso custou a ele uma bela surra na delegacia de Verona, e aí os interrogatórios que faziam a ele, as interrogações que faziam a ele, perguntando onde estão seus amigos comunistas, Qualquer semelhança com os dias atuais, ou um passado muito próximo, pode ser mera coincidência, Nesse mesmo período, Rovelli conta que se dedicou ao estudo da física, que ele não entrou na física com o desejo de estudar sobre o tempo, sobre gravidade, sobre a física quântica. Ele conta que não foi uma espécie de objetivo. Isso apareceu depois do 3º ano em que ele estava cursando a faculdade de física. O desenvolvimento das suas ideias, elas trazem grandes aplicações, grandes contribuições, apesar de muitos não intitularem ele como astrofísico e tudo mais. As suas ideias e a maneira de encarar a realidade trazem grandes consequências de como entendemos o universo, trazem consequências sobre o próprio Big Bang, trazem consequências sobre como podemos entender os buracos negros, E ele tem se dedicado ultimamente a estudar os buracos brancos, que são uma espécie de inversa dos buracos negros, Em vez de se vir contração, em expansões, em devolver, em expandir matéria e energia. Carlos Rovelli afirma que o tempo não é exatamente como pensamos. Na verdade,
nossa concepção de tempo é importante para organizar nossas vidas, né? Certa vez um repórter perguntou para ela, existe o tempo como nós conhecemos? Ele falou, o tempo existe, afinal de contas, o que, que a gente perde tanto, né? Ele afirma que nós perdemos muito tempo, mas foi uma brincadeira que ele fez e ele explica que, na verdade, o tempo em nossa escala ele serve para organizar a vida, para organizar os eventos, mas que, na realidade, o tempo na verdade, são várias camadas e algumas dessas camadas são importantes para eventos somente naquela escala, por exemplo, na escala quântica. Né? O tempo se comporta de forma diferente na escala quântica. Rovelli afirma que o tempo, como entendemos, não serve para explicarmos átomos e galáxias. Então ele afirma que devemos encarar, dependendo da escala, devemos encarar o tempo de maneira diferente. Usamos nossa concepção intuitiva de tempo, usando nossa concepção intuitiva de tempo para explicar todos os eventos que ocorrem no universo, seria o equivalente a afirmarmos que a Terra é plana. Por que ele disse isso? Ele quis dizer isso porque nós não devemos confiar cegamente nos nossos sentidos, nas nossas percepções, tanto sensoriais como intuitivas, porque isso pode ser enganado, nós podemos nos enganar sobre isso. Por exemplo, ele usa esse exemplo muito em suas palestras. Se nós utilizarmos dois relógios, pegarmos dois relógios, colocarmos um no chão e um na altura de nossos olhos e verificarmos o tempo que passou entre o outro, a nossa escala, a nossa percepção que o tempo foi o mesmo. Mas nós já sabemos há muito tempo que quanto mais longe do eixo gravitacional, o tempo passa diferente para os dois. Isso daí não é mais uma especulação, é uma comprovação, né? É medido, é verificado, né? É acompanhado esse tipo de coisa. E ele afirma exatamente isso. Se nós olharmos no horizonte, a gente vai ver uma planície, né? E se fôssemos basear somente em nossos sentidos, iríamos acreditar que a Terra seria plana. E a gente sabe que não é assim, né? Pelo menos a gente sabe, né? Brincadeiras à parte, continuando aqui, atualmente Rovelli tem se dedicado e se interessado ao estudo de buracos brancos. É um tipo de buraco negro à inversa, como eu disse anteriormente. Podemos afirmar que esse notável cientista contribui em várias questões da física moderna, dentre elas as possibilidades de entendermos o mundo tanto na escala de átomos, em partículas subatômicas, como também em aglomerados de galáxias, né? Carlos Rovelli ainda está muito ativo, realizando palestras ao redor do mundo. Vocês podem acompanhar ele pelo YouTube. Uma das suas dedicações, além da pesquisa, é na divulgação científica, e através de seus livros e suas publicações e artigos, ele tenta simplificar ao máximo as ideias de tempo quântico, de gravidade quântica, para que seja cada vez mais popularizado. Ele também traz um exemplo, contextualizando com Galileu. Ele fala que quando existe a quebra de paradigma, ou seja, a mudança de paradigma, nós precisamos dar tempo ao tempo. O que ele quer dizer com isso? A ciência extraordinária, quando surge, ela passa por um crivo de questionamentos, de perguntas, e depois de certo tempo e verificações, ela passa a ser a ciência normal, né? Lógico, nessa frase dele tem influência aí de Karl Popper, Thomas Kuhn, mas não é fácil de digerirmos um novo paradigma. E ele acredita fielmente que a maneira como ele enxerga a gravidade quântica, vai se revelar uma ferramenta muito importante para os próximos passos da ciência. Só para terminar, ele comenta sobre a ideia
de gravidade quântica em loop. Caso vocês se interessem, queiram mais informações sobre isso, o nome da teoria, cujo ele é um dos criadores, chama-se isso, gravidade quântica em loop. Tá bom? É isso aí, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus.